Olá a todos, aqui é o César e eu estou com vocês pelos próximos 20 minutos para falar da visão de mundo da ciência, ou a visão de mundo científica. Bom, vamos lá. Vamos começar com uma citação de Michael Polanyi, um húngaro polimata, como chamavam, do Renascimento. Polimata é alguém que sabe muito de muitos campos diferentes. Ele foi um pensador científico bem conhecido. E ele afirma, abre aspas, quase todos os principais erros que iludiram os homens por milhares de anos dependiam de experiências práticas. Horóscopos, encantamentos, feitiçaria, oráculos, mágica, curas de curandeiros e praticantes de medicina, antes do advento da medicina moderna, foram todos firmemente estabelecidos ao longo dos séculos, aos olhos do público por seu apoio em sucessos práticos. O método da ciência foi concebido precisamente com o propósito de elucidar a natureza das coisas sob condições mais controladas e por critérios mais rigorosos do que os presentes em situações criadas por problemas práticos. E esse cara era do Renascimento, hein? De modo geral, a evolução do entendimento humano, da compreensão humana, pode ser visto como indo de observações na superfície, processados por nossos 5 sentidos, limitados 5 sentidos, intuitivamente filtrado pelo quadro educacional e valores característicos do período em que alguém se encontra, para um método de medir objetivamente e métodos de análise que avançam, que funcionam para chegar ou calcular conclusões, através de testes e retestes de provas, buscando validação através do referencial de causalidade científica. Uma causalidade que parece abranger as características físicas do que chamamos de natureza em si. As leis naturais de nosso mundo existem, quer escolhamos reconhecê-las ou não. Estas regras inerentes ao nosso universo existem muito antes de seres humanos evoluírem em compreensão, entendimento, para reconhecê-los. E enquanto podemos debater exatamente quão precisa nossa interpretação dessas leis de fato são a esse ponto de nossa evolução intelectual, existe suficiente evidência que reforça como somos de fato limitados por forças estáticas que têm uma lógica determinante, mensurável, inerente. Os vastos desenvolvimentos e integridade preditiva, a integridade de medir e prever as coisas, encontradas na matemática, física, biologia e outras disciplinas científicas, prova que nós, como espécie, estamos lentamente compreendendo os processos da natureza. Nossa crescente capacidade inventiva para emular, acentuar ou reprimir tais processos naturais confirma nosso progresso em compreendê-los. O mundo à nossa volta hoje, transbordando com tecnologia material e invenções que alteram a vida, é um testemunho da integridade do processo científico e o que ele é capaz. Ao contrário das tradições históricas, onde existe um certo equilíbrio com respeito ao que as pessoas acreditam, como ainda é comum em tipos de dogma religiosos hoje, esse reconhecimento da lei natural inclui características que muito desafiaram a suposta estabilidade de crenças que muitos têm como sagradas. Conforme expandirei mais à frente nesse ensaio, no contexto de emergência, de surgimento, de raiar, o fato é, simplesmente não pode existir uma conclusão intelectual única ou estática em relação à nossa percepção e conhecimento, exceto, e paradoxalmente, com relação ao padrão de incerteza sobre mudança e adaptação em si. Isso é parte do que podemos chamar uma visão de mundo científica. Uma coisa é isolar técnicas de avaliação científica para interesses selecionados, como a lógica que podemos usar para avaliar e testar a integridade estrutural do projeto de uma casa que construímos. Outra é quando a integridade universal de tais métodos
enraizados fisicamente de raciocínio e métodos de avaliação, se aplicam a todos os aspectos de nossas vidas. Albert Einstein disse uma vez: quanto mais a evolução espiritual da humanidade avança, mais certo me parece que o caminho da genuína religiosidade não reside no medo da vida, nem no medo da morte, ou na fé cega, mas através do esforço racional por conhecimento. Enquanto os cínicos da ciência frequentemente trabalham para reduzir sua integridade numa outra forma de fé religiosa, menosprezando sua precisão como fria ou sem espiritualidade, ou mesmo destacando as consequências de tecnologia aplicada para o pior, tal como a criação da bomba atômica, que, se você pensar nisso, na realidade, é uma indicação de distorção de valores em vez de engenharia. Não há como ignorar o incrível poder que essa abordagem para entendimento e aproveitamento da realidade proporcionou para a raça humana. Nenhuma outra ideologia, se quiserem, chega perto de alcançar os benefícios preditivos e utilitários que esse método de raciocínio proporcionou, método científico. No entanto, isso não é dizer que a negação da cultura dessa relevância não é difundida no mundo hoje. Por exemplo, quando se trata de crenças teístas, há muitas vezes uma tendência divisiva que eleva o ser humano acima de tal mera mecânica da realidade física. A suposição implícita aqui é que geralmente nós, humanos, somos mais especiais por algum motivo e que talvez hajam forças, como um Deus que intervém, que pode anular tais leis naturais à vontade, tornando-as menos importantes do que, digamos, obediência contínua aos desejos de Deus, como for. Infelizmente, ainda existe uma grande presunção humana na cultura que assume, sem provas verificáveis, que seres humanos são separados de todos os fenômenos e nos considerarmos conectados ou mesmo um produto de natureza de forças científicas é rebaixar a vida humana. Concomitantemente, há também uma tendência ao que alguns chamam de pensamento metamágico, que pode ser considerado um tipo de transtorno esquizotípico de personalidade, esquizoide, aonde fantasia e uma leve ilusão ajudam a reforçar falsas suposições de causalidade no mundo, nunca colhendo o pleno rigor do método científico. Ciência requer testes e replicação repetida de um resultado para ser validado. Muitas crenças de pessoas aparentemente normais hoje existem bem fora desse requisito. Religiões tradicionais à parte, o conceito de nova era também é comumente associado a este tipo de pensamento supersticioso. Agora, enquanto é extremamente importante a nós, como sociedade, estarmos cientes da incerteza de nossas conclusões em geral e, portanto, manter uma mente aberta, criativa para todas as postulações, para todas as suposições de um fato, a validade, a validação dessas postulações só pode vir através de consistência mensurável, não pensamento ilusório ou fascínio esotérico. Tais ideias e suposições inválidas apresentam um quadro de referência que muitas vezes é assegurado por fé, não por razão. E é difícil argumentar o mérito de fé com alguém, dado que as regras de fé inerentemente recusam a argumentação em si. E isso é parte do dilema dentro do qual a sociedade humana existe hoje. Simplesmente acreditamos no que fomos tradicionalmente ensinados por nossa cultura, ou questionamos e testamos essas crenças contra a realidade física ao nosso redor para ver se elas detêm verdade. A ciência claramente se preocupa com este último e não vê nada como sagrado. Sempre pronta para corrigir conclusões prévias falsas quando novas informações surgem.
Alguém assumir tal abordagem incerta, mas ainda extremamente viável e produtiva, no dia a dia de visão de mundo em sua vida, exige uma sensibilidade bem diferente. O emergir. No coração do método científico, há ceticismo e vulnerabilidade. A ciência se interessa na aproximação mais perto da verdade que consegue encontrar. E se há qualquer coisa que a ciência explicitamente reconhece, é que praticamente tudo o que sabemos será revisto ao longo do tempo conforme novas informações surgem. Da mesma forma, o que pode parecer impossível ou mesmo supersticioso em sua primeira culminação, pode vir a ser uma viável compreensão no futuro, uma vez avaliado por sua integridade. A implicação disso é que constitui um surgimento de pensamento, um emergir de pensamento, um emergir da verdade ou da realidade, se preferirem. Um exame da história mostra uma variedade de comportamentos e práticas baseadas na atualização constante de conhecimento, e esse humilde reconhecimento é fundamental ao progresso humano. Simbiose. Um segundo ponto profundamente característico da visão de mundo científica que vale a pena trazer tem a ver com a natureza simbiótica das coisas como as conhecemos. Em grande parte descartado como bom senso hoje por muitos, esse entendimento traz imensas revelações para a maneira como pensamos sobre nós mesmos, nossas crenças e nossa conduta. O termo simbiótico é normalmente usado no contexto das relações de interdependência entre espécies biológicas, tradicionalmente. No entanto, nosso contexto da palavra é mais amplo. É em relação ao relacionamento de interdependência de tudo. Enquanto os primeiros usos intuitivos de fenômenos naturais possam ter olhado, digamos, a manifestação de uma árvore como uma entidade independente, aparentemente isolada na ilusão de separação, a verdade da questão é que a vida das árvores é inteiramente dependente da entrada de forças externas para a sua própria culminação e existência. A água, luz solar, nutrientes e outros atributos externos interativos necessários, se preferirem. Facilitar o desenvolvimento de uma árvore é um exemplo de uma relação simbiótica. Porém, o escopo dessa simbiose tornou-se muito mais revelador do que jamais conhecemos no passado. E parece que quanto mais aprendemos sobre a dinâmica de nosso universo, mais imutável sua interdependência. O melhor conceito para incorporar essa noção é um de sistema. O termo árvore é realmente uma referência a um sistema que se percebe. A raiz, o tronco, galhos, folhas e outros tais atributos dessa árvore podem ser chamados subsistemas, relativamente. Porém, a árvore em si é também um subsistema, se pode dizer, de talvez uma floresta, que também, claro, é um subsistema de outros fenômenos mais amplos, tal como no conceito de um ecossistema. Tal distinção pode parecer trivial a muitos, mas o fato é que uma grande falha da cultura humana tem sido não respeitar plenamente o escopo do sistema terrestre e como cada subsistema desempenha um papel relevante. O termo sistemas categóricos pode ser usado aqui para descrever todos os sistemas, sejam eles pequenos ou grandes, porque tais distinções na linguagem são, em última análise, arbitrárias. Esses sistemas que percebemos e as palavras usadas para se referir a eles são simplesmente conveniências humanas para a comunicação. O fato é que parece haver apenas um sistema possível, organizado por lei natural, que pode ser legitimamente referenciado, uma vez que todos os sistemas que percebemos e categorizamos hoje só podem ser subsistemas.
Nós simplesmente não conseguimos encontrar um sistema verdadeiramente fechado, independente, em lugar algum. Mesmo um sistema terrestre, que intuitivamente parece autônomo, com a Terra flutuando no vazio do espaço, é inteiramente dependente do Sol, da Lua e de provavelmente muitos e muitos outros fatores simbióticos que ainda estamos por entender em suas características. Em outras palavras, quando consideramos as interações que conectam juntos esses sistemas categóricos que percebemos, encontramos uma conexão de tudo. E a nível social, essa compreensão da interação de sistemas está na base da provavelmente mais viável perspectiva para a verdadeira sustentabilidade humana. O ser humano, como a árvore ou a terra, e novamente, intuitivamente aparenta ser autônomo e independente. Mas ainda assim, por exemplo, sem oxigênio para respirar, não sobrevivemos. Isso significa que o sistema humano requer interação com o sistema atmosférico, categoricamente falando, claro, e, portanto, um sistema de produção de oxigênio. E uma vez que o processo de fotossíntese responde pela maioria do oxigênio atmosférico que respiramos, é para nossa vantagem estarmos cientes do que afeta este sistema específico e trabalharmos para harmonizar nossas práticas sociais com ele. Quando testemunhamos, digamos, poluição dos oceanos ou o rápido desmatamento da Terra, muitas vezes esquecemos o quão importante tais fenômenos realmente são para a integridade do sistema humano. De fato, existem tantos exemplos de perturbações de ambientes por nossa espécie hoje, devido a uma consciência completamente truncada dessa simbiosidade de causa e efeito que liga todos os sistemas categóricos conhecidos, que bibliotecas inteiras podem existir somente de livros dedicados a essa crise. O fracasso em reconhecer a simbiose é um problema fundamental. E uma vez que este princípio de interação de sistemas seja totalmente compreendido, muitas de nossas práticas mais comuns hoje provavelmente parecerão grosseiramente ignorantes e perigosas na visão retrospectiva do futuro. Crenças sustentáveis. Isso nos traz ao nível de pensamento e compreensão em si. Como observado anteriormente, o próprio sistema de linguagem que usamos isola e organiza elementos de nosso mundo para compreensão geral. A língua em si é um sistema baseado em distinções categóricas que associamos à realidade que percebemos, claro. No entanto, conforme necessário tal modo de identificação e organização seja para a mente humana, também inerentemente implica uma falsa divisão ou separação. Dada essa base, é fácil especular sobre como nos acostumamos tanto a pensar e agir intrinsecamente de maneiras divisivas, e porque a história da sociedade humana tem sido, em grande parte, uma história de desequilíbrio e conflito. É neste nível que tais sistemas físicos que discutimos antes têm relevância com sistemas de crença e de pensamento. Enquanto a noção de sustentabilidade pode ser tipicamente associada a processos técnicos, ecoteoria e engenharia hoje, frequentemente esquecemos que nossos valores e crenças precedem todas essas aplicações técnicas. Portanto, precisamos que nossa orientação cultural seja sustentável para começar. E, portanto, precisamos de valores e crenças sustentáveis. E essa consciência só pode advir de um reconhecimento válido das leis da natureza aos quais nós somos ligados. Podemos medir a integridade de um sistema de crenças? Sim, podemos medir por quão bem os seus princípios se alinham com a causalidade científica baseada no feedback resultante, na retroalimentação resultante.
Se comparássemos os resultados de diferentes sistemas de crenças buscando um fim comum, quão bem tais crenças atêm este fim podem ser medidos e, portanto, esses sistemas podem então ser qualificados e comparados um com o outro. Como será explorado em detalhes mais à frente neste texto, a comparação central de sistemas de crenças neste texto é entre a economia monetária de mercado e o previamente referido lei natural economia baseada em recursos. No âmago desses sistemas, há essencialmente um conflito de crença sobre causalidade e possibilidade. E o leitor é desafiado aqui a fazer julgamentos objetivos sobre quão bem cada perspectiva realmente realiza objetivos comuns humanos. Isso entendido, e no contexto deste ensaio, especificamente nos pontos sobre o emergir, a emergência e simbiose, pode-se generalizar que qualquer sistema de crenças que, por não tenha nele incorporado a permissão do próprio sistema de crenças inteiro ser alterado ou mesmo completamente feito obsoleto devido a novas informações, é um sistema de crenças insustentável. E 2, qualquer sistema de crenças que apoie isolamento e divisão, apoiando a integridade de um segmento ou grupo sobre outro, é também um sistema de crenças insustentável. Sociologicamente, ter uma visão de mundo científica significa estar disposto e capaz de adaptar-se tanto como indivíduo quanto civilização, quando novas consciências e abordagens surgem que podem melhor resolver problemas e proporcionar prosperidade. Esta visão de mundo provavelmente marca a maior mudança na compreensão humana na história. Todas as principais conveniências que damos por dado resultaram deste método, seja ele reconhecido ou não, com uma lógica inerentemente geradora mecanicista que é universalmente aplicável a todos os fenômenos conhecidos. Enquanto muitos no mundo ainda atribuem causalidade a deuses, demônios, espíritos e outras visões não mensuráveis baseadas em fé, um novo período de razão parece estar no horizonte, aonde compreensão científica emergente de nós mesmos e nosso habitat está desafiando a estrutura tradicional estabelecida que herdamos de nossos menos informados ancestrais. Não mais a orientação técnica da ciência é rebaixada a meras engenhocas e ferramentas. A verdadeira mensagem dessa visão de mundo é sobre a própria filosofia pela qual devemos orientar nossos valores, vidas e instituições sociais. Como será discutido em outros ensaios, o sistema social, sua premissa econômica, junto à sua estrutura legal e política, tornaram-se em grande parte uma condição de fé, da forma como agora se perpetua. O sistema monetário de economia, por exemplo, argumenta-se que se baseia em pouco mais que um conjunto de agora ultrapassadas suposições cada vez mais ineficientes, não diferentes de como os primeiros humanos assumiram falsamente a Terra ser plana, demônios causarem doenças, ou que as constelações no céu eram construções bidimensionais estáticas fixas como tapeçaria. Existem enormes paralelos encontrados na fé religiosa tradicional e as estabelecidas instituições culturais que supomos serem válidas e normais hoje. Assim como a Igreja na Idade Média mantinha absoluto poder na Europa, promovendo lealdades e rituais que a maioria acharia absurdo ou mesmo insano hoje, aqueles, algumas gerações à frente, provavelmente olharão em retrospecto para as práticas estabelecidas de nosso momento presente e pensarão exatamente a mesma coisa. Bom, isso conclui o ensaio Visão de Mundo Científica. Esse é o número 2 do Guia de Orientação do Movimento Zeitgeist Definido, uma nova linha de pensamento que se pode baixar online grátis e aqui mesmo no grupo tem, é só baixar.
Procurar e baixar. Bom dia para todo mundo.